Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, a nossa aula de hoje é sobre as formas do saber. Na aula anterior, nós já falamos sobre questões do saber. Hoje, nós nos aprofundamos. Nós vamos falar de 3 formas principais, mas existe ainda outras formas, como, por exemplo, o senso comum, que é aquele saber de vó, né, que não tem não é comprovado cientificamente, né? Por exemplo, a avó de vocês nunca falou para não ficar na porta de casa com uma cuia de chimarrão durante uma tempestade que puxa raio, ou então não abrir um guarda-chuva dentro de casa porque não cresce mais. São esses tipos de conhecimento, né? Ou como você tá com uma dor, a avó vai lá, pega um remédio lá do quintal e faz um chazinho para vocês. Isso é senso comum. Existe aquele conhecimento religioso, né? Que cada um de nós obtém aí da religião que participa. Existe o conhecimento através da arte. Mas o que nós vamos falar hoje é dos mitos da filosofia e do conhecimento científico. Então, aqui está a apostila de vocês a partir da página 13. Então, os mitos. O que seriam os mitos, gente? É aquele discurso, aquelas histórias muito comuns aí que nasceram na antiguidade, na Grécia, que tentavam explicar o mundo de forma sobrenatural, baseada nos deuses. Aí por muito tempo, né, na antiguidade, várias civilizações baseavam a sua vida, a sua realidade na descrição dos deuses. Então, como isso acontecia? Na aula passada, a gente já viu, né, o mito... Perdão. A gente viu o mito das sereias, lembra? Em que o Hércules ficou amarrado, né, no mastro para que não pulasse aí no rio quando ouvisse as sereias. Isso é um exemplo, gente, de mito épico. Então, existem 3 tipos de mito. O cosmogônico, que se baseia na explicação da criação do mundo, né? Como os deuses criaram o mundo e as coisas que existem. Existem aqueles mitos épicos, que fala de eventos aí em que homens, eles acabam fazendo alguma coisa em prol dos outros. Por exemplo, lá do caso das sereias, né, Hércules salva todos aqueles homens que estavam junto dele. Então, geralmente é dessas pessoas que são considerados heróis, né? São mitos épicos. E existem os mitos escatológicos, que é sobre o fim do mundo. Então, esse discurso sobrenatural, baseado nos deuses, eles não poderiam ser contestados, tá? O mito existia e ele era tido como verdade. Ninguém podia ser contrário a isso. Ninguém podia questionar. Mas chegou um momento na história em que esses mitos já não conseguiam responder todas as perguntas das pessoas, né? Foi quando surgiu os filósofos, essas pessoas aí que não estavam contentes com as respostas trazidas pelos mitos, resolveram questioná-los, né? Foi quando nasceu a filosofia. Então, no que se baseava a filosofia? Na razão, né? Se antes a gente tinha aí histórias que se baseavam nos deuses, agora nós teríamos baseado na razão. Buscar o saber, buscar a verdade através do pensamento, né? Do raciocínio, de perguntas, questionamentos. É nisso que se baseava a filosofia. Então, quem foram os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos também eram conhecidos como filósofos da natureza, porque eles buscavam a explicação do nosso mundo através da cosmologia. Já não era uma cosmogonia, mas uma cosmologia, um estudo dos cosmos, né? Estudo do mundo. E a partir daí, os filósofos criaram teoria sobre arqué. O que era arqué? Era um princípio fundador de todas as coisas. Para esses filósofos da natureza,
existia um único princípio que era responsável pela criação de todas as coisas. Por exemplo, Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo, ele dizia que todas as coisas eram formadas pela água, né? O princípio formador de tudo era a água. Empédocles acreditava nos 4 elementos, que então o mundo era criado pelo fogo, pelo ar, pela água e pela terra, né? Já Demócrito, gente, ele foi a primeira pessoa a falar sobre átomos, que todas as coisas do mundo eram criadas por partículas invisíveis e indivisíveis, ali que se uniam e formavam as coisas. Então, depois, por muito tempo, as teorias, né, lógico, a teoria vale por um tempo, aí depois veio Sócrates, e já as questões filosóficas não se baseavam mais na natureza, mas sim no homem, né? Então as teorias filosóficas foram se modificando com o passar do tempo. No século XVI, gente, e no século XVII, aconteceu a Revolução Científica, né? Junto com o Renascimento aí, que foi a Revolução Cultural também, Revolução das Artes, né? Que você deixa de lado um pouco os deuses, né? Muito comuns, muito levado em consideração na vivência das pessoas do período medieval. Então eles são deixados de lado e é pensado mais nessa questão da ciência, na experiência. Então, para saber se um saber era verdadeiro ou não, a gente precisava testar, né? Como acontece hoje lá aqui na ciência, nos dias de hoje, né? A gente pega determinado elemento e leva para dentro do laboratório para fazer experiências, né? Nesse período se caracterizava por isso também. A ciência também ela teve seu apogeu no século XIX. Tá? Então, no século XIX, a ciência não poderia ser contestada, assim como acontecia lá nos mitos na antiguidade, né? Então, ela era irrefutável. Era a base de todo o saber. A ciência moderna já mostra que isso não acontece. A ciência é falível também. É passível de ser contrariada, questionada, e com o passar do tempo aí nós temos teorias científicas que são abaladas e são criadas novas, né? Então, sobre isso, gente, vocês vão realizar as atividades da página 14 e 15. Aqui na página 14, vocês vão ver, página 14, tá? Nós temos assim, as placas da página 1 do material de apoio representam caminhos que podem ser percorridos em busca do saber e da verdade sobre algo. Leia as questões a seguir e descubra quais desses caminhos você utilizaria em cada caso. Então aqui o primeiro quadradinho fala quanto é, aí tem um número gigante mais um outro número gigante. Então, a que se refere esse conhecimento? Você vai lá na página 1 do material de apoio, que tem essas plaquinhas, e você vai ver que tipo de conhecimento se trata aquela ponta. Então, a plaquinha é calcular, né? Aí você vai escrever ali, calcular. Qual a cor preferida da sua tia? Então, você vai ver qual plaquinha que eu posso usar com relação a isso. Será que eu vou usar o meu instinto? Será que eu vou ver, discutir, experimentar, perguntar? Então, vocês podem repetir plaquinhas, porque vocês não vão recortar e não vão colar. Vocês vão escrever, tá? E na número 2, vocês vão escrever a conclusão que vocês chegaram a partir dessa atividade, tá? No número 1. Na 15, nós temos um Organize Ideias, que vocês vão ter que pintar os quadrinhos. Temos mitologia, vermelho, azul, arte, verde, filosofia e amarelo, ciência. Então, nós temos aqui algumas frases e vocês vão ver em qual ela se enquadra melhor.
se na mitologia, na arte, na filosofia ou na ciência. Aí vocês vão pintar conforme vocês acharem necessário. No quadro Conexões, nós temos várias imagens de pessoas representando várias culturas e formas de saber. Vocês vão escrever, gente, com qual delas vocês se identificam mais na questão do saber. Qual delas representa um tipo de saber para você? Vocês podem escrever uma, mais de uma, nenhuma. Vai depender da opinião de vocês. O importante, gente, é vocês justificarem. Então, lembrando que nós temos vários tipos de saber, cada cultura tem o seu, né? Aí a ciência, que muita gente considera o conhecimento maior, né? Verdadeiro, também é passível aí de refutação, né? Não é 100% confiável. Então, vocês vão escrever aqui conforme a opinião de vocês, tá bom, gente?